Austrália, 1987. Duas meninas entram em uma delegacia como quem escapou de uma jaula. Elas dizem que existe um chalé onde crianças vivem trancadas, caladas, obedecendo tios e tias, e chamando uma estranha de mãe. E não é exagero, lá dentro, você não escolhe nem quando falar, nem quando dormir e nem quando ser você. E o pior de tudo é saber que tudo poderia ter parado antes. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos acompanhar como 3 seitas reais viraram prisões, e como isso só continuou porque alguém deixou. Vamos começar com uma foto intrigante. Nela vemos várias crianças e adolescentes usando o mesmo uniforme. À primeira vista, parece a turma de um colégio em que todos se vestem iguais. Porém, repare no cenário do fundo. Eles estão de costas para uma floresta. A cena não lembra em nada um ambiente escolar. Há algo de errado ali. Olhando de perto, algumas crianças forçam um sorriso, como se alguém atrás da câmera quisesse que parecessem felizes. Outras estão com uma expressão apática e abatida. A verdade por trás dessa foto é perturbadora. Essas crianças foram forçadas a participar de uma seita, cuja líder era chamada de mãe por todos e venerada como uma deusa pelos seguidores do culto. Como em uma família de verdade, todos os irmãos deviam se parecer, e por isso usavam roupas iguais, e até cortes de cabelo semelhantes. Mas qual é a origem dessa história? E talvez o mais importante, qual foi o desfecho final para todas essas crianças? Tudo começou com uma garota australiana chamada Evelyn Edwards, nascida em 1921. Quando Evelyn era pequena, a sua mãe teve um surto psicológico em público, e chegou a cortar os próprios cabelos à frente de todos, uma cena chocante para a época. A mãe da Evelyn foi internada em um hospital psiquiátrico, e a menina teve que crescer em orfanatos, sem família, e nenhum lugar que pudesse realmente chamar de lar. O pai não pôde criá-la, pois viajava constantemente a trabalho. Essa infância difícil, longe dos pais, deixou marcas profundas na Evelyn. Ela conheceu desde cedo a dor de não ter uma família estável. Em 1941, já com 20 anos, Evelyn casou-se com Lionel Harris, um militar britânico, que depois que deixou o exército, virou um vendedor de carros. Os dois tiveram uma filha biológica chamada Judith e levaram uma vida comum. Certo dia, anos depois, Evelyn decidiu que eles deveriam adotar um menino de um orfanato próximo, talvez movida pelo desejo de dar alguma criança à família que ela não teve. Porém, o destino foi cruel. No caminho para o orfanato, Lionel sofreu um acidente de carro fatal. Evelyn perdeu o marido, justamente quando ele ia adotar uma criança para crescer em sua família. Em questão de horas, o projeto de aumentar a família foi destruído, e Evelyn se viu sozinha novamente com a sua filha. Pela segunda vez na vida, ela perdia a família. Primeiro foram os pais na infância, e agora o marido na vida adulta. Abalada pela tragédia, Evelyn buscou conforto em uma atividade então na moda, o yoga. Nos anos 60, fazer yoga era uma tendência entre as mulheres de sucesso, aparecendo em revistas como sinônimo de equilíbrio e bem-estar. Nas aulas coletivas de yoga, Evelyn ampliou seu círculo social, conhecendo muitas mulheres e fazendo amizades. Mas ela tinha ambições bem maiores. Evelyn começou a mentir descaradamente sobre si mesma para ganhar prestígio. Ela dizia para as alunas que era fisioterapeuta e enfermeira, embora não tivesse formação alguma nessas áreas. A estratégia funcionou, e com a suposta autoridade de profissional de saúde, ela conquistou o respeito do grupo e logo se tornou uma instrutora de yoga, atraindo cada vez mais alunos. Com o tempo, Evelyn ganhou muito dinheiro e ascendeu socialmente, tornando-se uma mulher rica e influente. Paralelamente, Evelyn passou a manipular algumas das suas alunas mais vulneráveis. Ela percebeu que muitas praticantes de yoga tinham crenças místicas e acreditavam em coisas como signos, chakras e energias espirituais. E aí, identificando quem era mais suscetível, a Evelyn fez uma revelação absurda. Ela afirmou ser nada menos que a reencarnação feminina de Jesus Cristo. E por mais incrível que possa parecer, várias alunas acreditaram. Elas passaram a segui-la devotamente, tratando Evelyn como uma entidade divina. As discípulas mais ricas, especialmente senhoras aposentadas, com um patrimônio confortável, começaram a doar fortunas para Evelyn. Com esse dinheiro, ela fundou oficialmente o seu próprio culto, uma seita que chamou de A Família. Evelyn seria a mãe de todos os seguidores. A visão de Evelyn era clara. Ela queria a família perfeita e numerosa, que a vida havia lhe negado até então. Cercada de dezenas de filhos e seguidores que a adoravam, ela acreditava que nem mesmo a morte poderia tirá-los dela. Nos anos 80, estimava-se que a fortuna pessoal de Evelyn chegava a 50 milhões de dólares australianos, tamanha quantidade de doações que ela recebeu. Então, voltamos àquela foto das crianças uniformizadas
uniformizadas. Elas viviam isoladas num chalé às margens do lago Eildon, a cerca de 150 km de Melbourne, na Austrália. Ali era a sede rural da seita, a família. As crianças realmente acreditavam que a Evelyn era sua mãe biológica, e não era para menos. Com todo o dinheiro que ela possuía, a Evelyn podia sustentar muitos filhos sem dificuldades financeiras. Mas havia um segredo sombrio que aquelas crianças desconheciam, algo revoltante e nojento demais para imaginar. Muitas daquelas crianças tinham sido simplesmente roubadas de suas famílias verdadeiras. Evelyn e seus seguidores sequestravam bebês recém-nascidos de outras pessoas e falsificavam certidões de nascimento, para que ela figurasse como mãe nas documentações. Assim, ninguém desconfiaria da origem dos pequenos, e o nome da seita, a família, não era por acaso. Evelyn estava literalmente construindo a família que sempre sonhou, não importando os meios. Em alguns casos, os seguidores mais fanáticos da Evelyn doavam os próprios filhos para ela criar. Isso mesmo, eles entregavam os seus bebês voluntariamente, abrindo mão da paternidade, para satisfazer o desejo doentio da Evelyn de ter mais filhos. E agora você pode pensar, bom, essas crianças pelo menos viviam no luxo, com tudo do bom e do melhor, certo? Afinal, dinheiro não faltava, e alguém que tanto queria crianças, talvez fosse uma mãe amorosa. Infelizmente, aconteceu justamente o contrário. Os pequenos cresciam no chalé sob constantes maus tratos. Quem cuidava deles no dia a dia não era a Evelyn, mas seus seguidores, a quem as crianças chamavam de tios e tias, e esses cuidadores eram extremamente abusivos. As atrocidades sofridas pelas crianças da família são revoltantes. Elas eram punidas fisicamente por qualquer motivo, e sempre estavam cobertas de hematomas. Os castigos psicológicos também faziam parte da rotina. Os menores podiam ficar dias trancados em solitárias, isolados em quartos escuros sem ver a luz do sol, como prisioneiros, embora não tivessem cometido crime algum. Era proibido rir, brincar ou demonstrar alegria. Até mesmo falar sem permissão podia render punições severas. A rotina ali era mais rígida que um quartel militar. As crianças tinham que pedir autorização até para ir ao banheiro. O pior de tudo era que em certos rituais da seita, as crianças eram forçadas a ingerir substâncias alucinógenas. Eram estranhos rituais espirituais conduzidos pela Evelyn. Felizmente, todo esse sofrimento chegou ao fim em 14 de agosto de 1987. Naquela data, duas meninas conseguiram fugir do chalé e correram até uma delegacia de polícia. Ao serem atendidas, elas contaram tudo o que acontecia lá. As autoridades rapidamente organizaram uma operação e invadiram o local, resgatando todas as crianças e encerrando a seita, a família, de uma vez por todas. Os menores finalmente estavam livres para viver uma vida normal, muitos deles pela primeira vez. Mas e a líder, a Evelyn? Qual foi o seu destino após tantos crimes? Surpreendentemente, Evelyn nunca passou um dia na prisão pelos abusos cometidos. Ela foi indiciada anos depois, mas acabou pagando apenas uma multa de $5.000 australianos por falsificação de documentos. A única acusação que conseguiram provar na época. Parece inacreditável, mas a justificativa oficial foi a falta de provas contundentes naqueles anos para condená-la por sequestro ou tortura. E muitos acreditam que a Evelyn usou de sua influência e riqueza para escapar de penas mais graves. Assim, a mulher que roubou e infernizou a vida de tantas crianças permaneceu livre, praticamente impune. A grande ironia é que Evelyn, que passou a infância em orfanatos, acabou criando um lar muito pior do que qualquer orfanato onde ela viveu. A seita chamada A Família não tinha nada de familiar, era um esquema criminoso e cruel, formado por sequestradores de crianças, sob o comando de uma líder manipuladora. A Evelyn não queria filhos por amor ou solidariedade, ela queria posse, controle e poder, e estava disposta a destruir vidas inocentes para satisfazer essa obsessão. O próximo caso mostra o que acontece quando a ideia de sobrevivência do mais forte é levada ao extremo dentro de uma seita. Nosso cenário agora é o Canadá, no final da década de 70. É lá que um homem chamado Rock Theriault fundou uma seita bizarra conhecida como The Ant Hill Kids, em português, As Crianças do Formigueiro. Rock Theriault, à primeira vista, era um sujeito de aparência rude, quase pré-histórica, que valorizava a força acima de tudo. Após ler o Velho Testamento da Bíblia nos anos 70, Rock convenceu-se de que o apocalipse bíblico estava próximo e acreditava que o mundo acabaria em poucos anos. Ter uma crença dessas não seria um problema por si só. O grande problema foi que Rock se enxergou como uma espécie de Noé dos tempos modernos. Ele concluiu que tinha a missão divina de salvar as pessoas do fim do mundo, mas não construindo uma arca, e sim fundando um culto religioso em que os escolhidos seriam protegidos. Rock começou a sua jornada entrando na igreja adventista do sétimo dia. Lá ele assistiu a muitas palestras religiosas. Apesar do seu jeito carrancudo, Rock era um comunicador nato, carismático e extremamente convincente. Usando seu poder de persuasão e espalhando seu medo do fim do mundo, ele logo convenceu alguns fiéis adventistas a largarem seus empregos e se juntarem a ele na formação de um novo grupo. Assim, nasceu em 1977 a Seita das Crianças do Formigueiro, numa região isolada do Canadá. O nome curioso tinha um significado. Rock dizia que o seu grupo trabalharia como formigas incansavelmente, todos unidos,
cada um carregando pesos maiores do que o próprio corpo, se preciso, tal como as formigas fazem. Diferentemente do caso anterior, aqui não havia uma milionária bancando tudo. Os membros da seita tiveram que se virar para sobreviver. Eles assavam pães e saíam para vender na vizinhança, para conseguir dinheiro para o grupo, já que o Rock havia convencido todos a abandonarem suas fontes de renda. Então, vender pão virou a atividade econômica principal da comunidade. Além disso, Rock impôs regras rígidas. Ninguém podia beber álcool, fumar ou consumir qualquer alimento impuro ou não saudável. Em teoria, essas regras visavam manter todos saudáveis, algo alinhado com os princípios adventistas, que pregam o cuidado com o corpo. No início, os seguidores viam Rock como um líder admirável. Ele parecia forte, corajoso, um verdadeiro protetor que os guiaria para a salvação dos fins dos tempos. Mas é aquela história, né? Dê poder a alguém e verá sua verdadeira face. Conforme Rock se consolidou como líder supremo dentro do grupo, ele percebeu que podia fazer qualquer coisa sem ser questionado. Então a sua face tirânica começou a aparecer. Ele se autoproclamou a única autoridade da seita, investigador, juiz e carrasco ao mesmo tempo. E aí ele espionava os membros em busca de qualquer deslize. Se alguém demonstrasse vontade de deixar o culto, Rock explodia em fúria. Tentativas de saída eram tratadas com brutalidade. O traidor apanhava violentamente, era pendurado de cabeça para baixo no teto, tinha os cabelos e pelos do corpo arrancados, uma sessão de tortura assustadora. Houve casos em que o Rock chegou ao cúmulo de defecar sobre aqueles que estavam fugir, humilhando-os por completo. Já os membros que decidiam ficar, mas quebravam alguma regra, também eram severamente castigados. Rock usava cintos e até um martelo para espancar os supostos culpados. Obcecado por referências bíblicas, Rock exigia que seus seguidores o chamassem de Moisés. Ele se via como um profeta guiando seu povo rumo à terra prometida, assim como Moisés original guiou os hebreus. Mas ao contrário do líder bíblico, Rock era cruel e abusivo. E como todo falso profeta apocalíptico, Rock anunciou que recebeu uma revelação divina. Deus tinha lhe revelado que o mundo acabaria em fevereiro de 1979. Convencidos, os integrantes da seita trabalharam sem descanso nos preparativos para sobreviver ao suposto fim do mundo. Mas chegou fevereiro de 79 e nada aconteceu. O planeta continuou como antes. Muitos seguidores ficaram desconfiados. Talvez Rock fosse o mentiroso que inventou tudo isso. No entanto, ele rapidamente apresentou uma explicação divina. O cara disse que o tempo de Deus era diferente do tempo dos homens, que houve um engano de cálculo na data. Incrível ou não, os seguidores engoliram essa desculpa esfarrapada e permaneceram leais a ele. Com o tempo, as exigências do Rock ficaram ainda mais insanas. Para provar devoção e merecer continuar no grupo, alguns seguidores tiveram que quebrar os próprios ossos intencionalmente. Isso mesmo, eles cometiam atrocidades a mando do líder, tudo para mostrar que eram fortes o suficiente para ficar na comunidade. O culto, que no início pregava preparação para o apocalipse, tinha se transformado numa seita em que Rock era venerado como escolhido de Deus e podia impor qualquer sacrifício aos fiéis. Rock também se aproveitou de sua posição para satisfação pessoal. Ele manteve relações com várias mulheres do grupo, formando um verdadeiro harém dentro da seita. Em poucos anos, ele deixou múltiplas seguidoras grávidas, tendo cerca de 26 filhos no total. Na mente distorcida de Rock, isso não era um pecado. Afinal, vários patriarcas bíblicos tiveram inúmeras esposas e filhos. Ele se via seguindo esses passos sagrados. Muitos desses pobres filhos, entretanto, foram retirados do culto pelas autoridades devido às condições abusivas em que viviam. É difícil exagerar o quão terríveis foram os abusos cometidos por Rock e Terio. Quando alguém adoecia dentro da seita, Rock assumiu o papel de médico, mesmo sem ter qualquer conhecimento de medicina. Ele realizava cirurgias brutais, utilizando facas de cozinhas, alicates e outros utensílios improvisados. Certa vez, um seguidor reclamou de fortes dores abdominais, e o Rock simplesmente abriu a barriga do homem com uma lâmina, tentando corrigir o suposto problema, e é desnecessário dizer que a vítima não sobreviveu. Em outra ocasião, alguém com dor de dente teve o dente arrancado a sangue frio com um alicate sem anestesia. Procedimentos médicos reais e hospitais existiam, mas o Rock proibia buscar ajuda externa. Ele preferia seus métodos cruéis. A lista de horrores seguiu por anos, até que finalmente, em 1989, tudo chegou ao limite. Uma das seguidoras, Gabrielle Lavelle, criou coragem para denunciar Rock às autoridades, após quase morrer em uma cirurgia maluca, em que ele amputou o braço dela, entre outras barbaridades. Com base no testemunho de Gabrielle, a polícia reuniu provas e invadiu o acampamento da seita, pondo um fim àquele pesadelo. Rock foi preso e, posteriormente, condenado à prisão perpétua pelos diversos crimes hediondos que cometeu. Assim, ele jamais voltaria a atormentar ninguém. Mesmo atrás das grades, o destino de Rock teve um capítulo final violento. Em 2011, aos 63 anos, Rock foi assassinado na prisão por um colega de cela, após uma briga entre eles. Ele morreu de forma brutal, talvez pagando de certa forma pelos horrores que fez tanta gente passar. O caso das crianças do formigueiro mostra como o medo pode ser usado como arma por líderes manipuladores. Aterrorizadas pela ideia de um fim do mundo iminente, pessoas comuns foram
foram levados a aceitar o inaceitável, desde agressões físicas até torturas e mutilações. Em momentos de desespero, um falso líder cruel como Rock pode surgir e ser seguido cegamente, com consequências trágicas. Nesse caso, a fé e o instinto de sobrevivência foram deturpados a tal ponto que a seita de Rock se tornou um pesadelo vivo para seus integrantes. Agora, imagine uma cena macabra. Você entra em uma casa isolada e se depara com um bebê sem vida, com uma estranha marca no peito dele e velas derretidas espalhadas ao redor no chão. Tudo indica um crime ritualístico, porém isolado. Mas então, semanas depois, vários chalés em cidades diferentes pegam fogo simultaneamente. Quando as chamas se apagam, dezenas de corpos são encontrados nos escombros. Os cadáveres estão dispostos de forma alinhada, vestindo capas cerimoniais e até máscaras. Tudo leva a crer que pertenciam a alguma seita secreta. Mas o que poderia ter acontecido ali? Esse mistério sombrio começou a se desenrolar na década de 1970, quando movimentos esotéricos e ocultistas ganharam força na Europa. Nessa época, muitos europeus estavam desencantados com as religiões tradicionais, especialmente com a Igreja Católica. Então, buscando novas respostas espirituais, algumas pessoas mergulharam em sociedades secretas e práticas esotéricas como maçonaria, Rosa Cruz, astrologia, entre outras. Havia também quem enfrentava doenças graves, como câncer, e recorria a grupos místicos na esperança de uma cura milagrosa, que a medicina convencional não oferecia. Foi nesse caldo cultural que surgiu um homem chamado Luc Jorot. Luc Jorot nasceu na Bélgica e chegou a se formar em medicina pela Universidade de Bruxelas. Contudo, contrariando todas as expectativas para o médico, Luc ficou conhecido por toda a Europa, dando palestras sobre pseudociência e ocultismo. Ele acreditava firmemente que as doenças tinham origem espiritual, não física. Pregava que a energia cósmica poderia curar qualquer mal, e que se alguém adoecia, poderia estar pagando por erros cometidos, seja nessa vida ou em encarnações passadas. Em suas palestras, Luc chegou a afirmar, por exemplo, que se uma criança pequena desenvolvesse câncer, isso seria punição por algo que ela fez antes de nascer. Ideias chocantes assim não o impediram de atrair seguidores. Pelo contrário, ele conquistou uma legião de admiradores fascinados com seu discurso místico. Surpreendentemente, apesar de propagar teorias anticientíficas e induzir pacientes ao erro, Juré nunca teve uma licença médica cassada. Ele podia clinicar livremente. Imagine só ir se consultar com um médico desses, que receita energia cósmica em vez de remédios. Além de mergulhar no esoterismo, Luc Jorot participou ativamente de sociedades secretas e cultos diversos. Contudo, ele não queria ser mais um membro obediente. Ele sonhava em liderar seu próprio grupo secreto. Para realizar essa ambição, Jorot precisava de um sócio, alguém com experiência e recursos. Foi então que ele conheceu um francês, Joseph de Mambro, em reuniões de grupos místicos. De Mambro era relojoeiro de profissão, mas tinha um passado imerso no ocultismo. Ele foi membro da antiga Ordem Rosa Cruz e entendia muito de rituais e sociedades esotéricas. Era o parceiro ideal para Jorot. Em 1984, na Suíça, Luc Jorot e Joseph de Mambro fundaram a Ordem do Templo Solar. O nome e a estética eram inspirados nos Cavaleiros Templários da Idade Média e na própria maçonaria, com hierarquias, símbolos secretos e pompa medieval. Assim como muitas seitas apocalípticas, eles pregavam que o fim do mundo estava próximo e que somente aqueles purificados em rituais especiais seriam salvos. Pode soar clichê, mas provavelmente uns 80% dos cultos apocalípticos compartilhavam essa tática: ameaçar os fiéis com um fim iminente para mantê-los obedientes, já que é muito mais fácil manipular pessoas quando elas acreditam que a sua salvação depende do grupo. A Ordem do Templo Solar, porém, não ficou só em discursos. Eles cometeram atrocidades inimagináveis. No dia 4 de outubro de 1994, por exemplo, Joseph de Mambro, o cofundador da seita, ordenou o assassinato de um bebê de apenas 3 meses de idade no Canadá. E o motivo? Ele estava convencido de que aquela criança era a reencarnação do anticristo. Para Joseph, o bebê representava um mal supremo que poderia destruir o mundo. Ironicamente, o nome da criança era Emanuel, que significa Deus conosco, um título de Jesus Cristo. Num ato de pura loucura, os seguidores de Joseph finalizaram o bebê com uma estaca de madeira cravada no peito, como se estivessem eliminando um vampiro. Os pais do pequeno Emanuel também foram finalizados na ocasião, considerados cúmplices do anticristo pelos delírios de Mambro. Esse crime bárbaro chocou a comunidade, mas a tragédia estava apenas começando. No dia seguinte, 5 de outubro de 1994, já em território suíço, ocorreu o que parecia ser um ritual coletivo mortal, envolvendo a Ordem do Templo Solar. Em 2 pontos do país, dezenas de membros da seita perderam a vida quase ao mesmo tempo. O mais surpreendente é que entre os mortos estavam os próprios líderes, Jorot e de Mambro. Tudo indicava um plano cuidadosamente arquitetado por eles, que incluía até mesmo as próprias mortes. Em uma propriedade na região de Thierry, na Suíça, a polícia encontrou 23 corpos. Muitos estavam em um porão escondido atrás de uma parede falsa. Os cadáveres formavam um círculo, vestidos com túnicas cerimoniais brancas, cobertos por capas vermelhas. Alguns usavam máscaras douradas
baladas no rosto. Exames mostraram que muitas vítimas foram sedadas antes de morrer, e algumas apresentavam perfurações de bala na cabeça. Entre os mortos, havia pessoas de vários perfis: engenheiros, professores, empresários e até um policial. Ficou difícil distinguir quem realmente tirou a própria vida voluntariamente e quem foi finalizado nesse evento. Suspeita-se que alguns adeptos tenham feito aquilo consigo mesmo pelas promessas do culto, enquanto outros podem ter sido executados por membros mais radicais da seita. No mesmo dia, em Salvan, outra região da Suíça, 25 corpos foram encontrados após o incêndio de um chalé que pertencia à seita. As investigações revelaram que muitos ali também estavam dispostos em círculo, em posições ritualísticas semelhantes. Tudo indica que uma parcela dos membros da Ordem do Templo Solar se trancou no chalé e iniciou um incêndio deliberadamente, morrendo nas chamas como parte de um terrível pacto final. Entre os mortos estavam Luke Joret e Joseph de Mambro, os fundadores do culto, ou seja, eles conduziram seus fiéis à morte e foram junto com eles até o fim. As notícias desses eventos horrorizantes se espalharam pelo mundo. No total, 74 pessoas morreram ligadas a esse culto, entre os anos de 1994 e 1997, conforme outros incidentes relacionados à seita vieram à tona. A Ordem do Templo Solar deixou um legado de mistério e sangue. Até hoje há debates: quantos realmente acreditavam em estar transcendendo para um plano superior, e quantos foram cruelmente eliminados por querer sair ou por saber demais. Os líderes certamente manipularam os seguidores, com promessas de reencontro em outra vida, ou de salvação espiritual, a ponto de muitos aceitarem a própria morte nos rituais. Cada um desses casos reais revela um lado sinistro da natureza humana. Líderes carismáticos e sem escrúpulos conseguiram dominar mentes e destruir vidas, explorando medos, crenças e fragilidades dos seus seguidores. Tragédias imensas aconteceram em nome de uma falsa promessa de salvação ou de uma suposta verdade divina. Histórias como essas nos fazem questionar até onde alguém pode ir por poder e fanatismo, e servem de alerta. É preciso ter um senso crítico e tomar muito cuidado com qualquer um que se autoproclame salvador, guru ou porta-voz exclusivo da verdade. As consequências de cair em um culto perigoso podem ser devastadoras e irreversíveis.